Olá, meus queridos! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor. Sou a professora Amanda Maria e hoje nossa aula será sobre a estrutura do texto narrativo. Vamos lá? Primeiramente, o que é um texto narrativo? Um texto narrativo é aquele que narra uma história através de uma sequência de fatos. Ou seja, todo texto narrativo ele precisa ter uma estrutura, começo, meio e fim, onde serão narrados o início dos fatos, o meio, que é o desenvolvimento, tudo o que acontece no meio, e o final, como finaliza essa história. Então, texto narrativo precisa ter o início, chamado introdução, o meio, que é o desenvolvimento, e o fim, que chamamos de conclusão. Certo? Até aí, tudo bem. Vamos conhecer os principais elementos de uma narrativa. Toda narrativa, todo texto que fazemos, precisam ter estes elementos. Espaço é um deles, ou seja, o local onde está acontecendo a narrativa, ok? Segundo, tempo. O que seria este tempo? Se refere à duração das ações e o desenrolar dos fatos da história. Como vocês podem ver, ele pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico, referência a horas, dias, anos. Psicológico, referente às lembranças do passado, a vivência dos personagens, certo? Então, até agora, temos o tempo, certo? Que pode ser cronológico ou psicológico. E o espaço, que é o local onde está acontecendo a sua narrativa, o seu texto. O enredo, que é formado pelos acontecimentos, certo? Em determinado tempo e espaço. Então, para que o enredo aconteça, você precisa já ter o tempo e o espaço definido para o seu texto. Em seguida, temos que ter personagens. Como vocês podem perceber, existem dois tipos de personagens. Temos os principais e os secundários. Vejamos, os principais podem ser os protagonistas, né, que lutam, os bonzinhos, digamos, da trama, ou os antagonistas, que, no caso, seriam o vilão, digamos assim, né, que atrapalham ou que impedem que as coisas aconteçam na trama. Os personagens secundários, eles têm papéis menores, certo? São aqueles personagens que aparecem em menos quantidade na narrativa, certo? Para dar um auxílio nas ações dos personagens principais. Até aí tudo bem? Acredito que sim. Então vamos lá. E por último temos o narrador. Narrador é aquela pessoa que conta toda a história, certo? Por isso, existem 3 tipos de narrador. Aquele observador, aquele que também é personagem no seu texto e aquele que é onisciente. Vamos lá compreender cada um? Narrador observador, normalmente ele narra os fatos em terceira pessoa, de forma imparcial, ou seja, ele não participa de fato da narrativa, ele apenas está narrando, certo? Ele conhece os fatos, mas não participa diretamente do texto, ok? O narrador personagem é aquele que conta a história em primeira pessoa, ok? Ou seja, este narrador personagem, ele já participa do texto, certo? Ele conhece apenas os próprios sentimentos, as próprias ações, que também ele faz parte, certo? Ou seja, o narrador personagem, ele estará contando algo sobre a sua história de vida, certo? Transmitindo as suas emoções, ok? Então,
narrador, observador, ele narra a história, narra os personagens, todo o acontecimento sem participar diretamente. O narrador personagem, ele estará contando, falando sobre suas emoções, seus sentimentos, ou seja, pode estar contando a sua própria história, relembrando algo que aconteceu em sua própria vida. Então, ele tratará a história na primeira pessoa. E, por último, o narrador onisciente. O narrador onisciente, ele tanto utiliza a terceira pessoa quanto a primeira pessoa. Ou seja, o narrador onisciente é uma mistura do narrador observador e o narrador personagem. Vamos lá, vou explicar melhor. Você vai escolher de que forma você irá narrar a sua história. Vejamos. Você, aluno, será o narrador. Você, ao construir sua história, você vai querer ser um narrador observador. Você vai criar apenas personagens e tratar sobre eles, contar a história somente sobre eles. Você vai querer ser um narrador personagem, ou seja, vai contar a sua história de vida ou algo que aconteceu com você. Vai narrar uma trama sobre você. Ou narrador onisciente, que irá tanto abordar a vida e questões de outras pessoas, como também a sua, como se você estivesse fazendo parte da história. Entendeu? Então, o narrador onisciente, ele vai juntar o observador com o personagem. Ok? Até aí, acredito que dá para vocês compreenderem. Então, vejamos aqui, por fim, a estrutura básica do texto narrativo. Já conhecemos o que é um texto narrativo, já conhecemos os principais elementos que precisam conter na narrativa, certo? Que não podem faltar de forma alguma. Então, agora vamos conhecer qual é a estrutura que o texto narrativo ele precisa ter. Como eu havia falado, a estrutura básica é introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução é a apresentação do seu texto e precisa apresentar todo o contexto, ou seja, é como se fosse um resumo do seu texto. Na introdução precisa conter o tempo, o espaço, quem são os personagens, o narrador, o enredo, certo? E quais são os fatos que irão se passar, né? O que será falado, o que será narrado nesse seu texto. Então, a introdução é basicamente a apresentação do texto, ok? De forma resumida, terá que estar apresentado na introdução todo o texto. O desenvolvimento, por sua vez, é o desenrolar da introdução, ou seja, no desenvolvimento irão aparecer os conflitos, revelará para o leitor a problemática que irá se passar na história e o clímax. O que é o clímax? É como se fosse o pico alto do texto, a trama maior, seja um crime que aconteceu, seja uma decisão que será tomada pelos personagens, é tipo o ponto alto, o momento marcante e revelador na sua história que fará com que os leitores não queiram parar de ler, queiram chegar até o fim para ver o que aconteceu no final do seu texto, o que aconteceu com os personagens deste texto, certo? E, por fim, temos a conclusão, também chamada de desfecho, certo? É na conclusão que o leitor ele terá que descobrir o que houve com os personagens, certo? Qual é a ligação entre os acontecimentos que ocorreram e o final, né? Será que os conflitos irão se resolver? Será que alguém que estava sumido irá aparecer? Será que os amantes da trama, se for algo romântico, será que vão ficar juntos? Entendeu? Então, basicamente é isso. É como se fosse uma novela, certo? Uma fábula que precisa ter
a introdução, que é o início de tudo, o desenvolvimento e a conclusão, para que os leitores acompanhem toda a narrativa, ok? Então, basicamente, o texto narrativo é isso. Você, aluno, escritor, precisará ter o conhecimento dessa estrutura para poder fazer um bom texto, ok? Então, qualquer dúvida, se tiver alguma pergunta sobre o que foi falado aqui, sobre a apresentação do texto narrativo, é só perguntarem, ok? Então, abraços e até a próxima.